Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu irmão, minha irmã, antes de começarmos a oração de hoje, o pedido de sempre. Se você conhece alguém que carrega um padrão familiar que nunca conseguiu quebrar, compartilhe este vídeo agora. Uma oração pode ser um instrumento que Deus vai usar para libertar não só uma pessoa, mas uma família inteira hoje. Inscreva-se no canal e ative o sininho, porque cada dia desta vigília de 30 dias é uma oração específica e direcionada. Você não vai querer perder nenhuma delas. E se você já está conosco nessa caminhada, escreva nos comentários: "Estou na vigília". Sua presença aqui fortalece cada um que está orando junto. Agora, onde você estiver, respire fundo. Feche os olhos por um momento. E antes de começarmos, eu quero te fazer uma pergunta para você responder em silêncio. Só para Deus e para você. Existe algum padrão na sua família que se repete de geração em geração? Pode ser o alcoolismo que passou do avô para o pai, do pai para os filhos. Pode ser a pobreza que persiste independente do esforço de cada um. Pode ser o ciclo de separações, toda geração com casamentos desfeitos. Pode ser a doença que aparece cedo na família, sempre no mesmo órgão, sempre com o mesmo diagnóstico. Pode ser a violência, a depressão, o fracasso nos negócios, a morte prematura. Pode ser uma amargura antiga, uma mágoa que ninguém sabe exatamente de onde veio, mas que todo mundo na família carrega. Se algo veio à sua mente agora, esse é o motivo pelo qual você está aqui hoje. Hoje é o 16º dia da nossa vigília de 30 dias com os arcanjos. E hoje, nós vamos entrar em um dos combates espirituais mais profundos e mais necessários. A quebra de maldições familiares e de padrões geracionais que aprisionam famílias inteiras por décadas, às vezes por séculos. Porque existe algo que o inimigo entende muito bem e que a gente muitas vezes não percebe. Quando ele consegue plantar uma raiz espiritual numa família, ela não fica sozinha. Ela se ramifica. Ela desce pelas gerações como uma herança, não de sangue, mas espiritual. E as pessoas que nascem dentro daquela família vão carregando aquilo sem saber de onde vem, sem entender por que acontece, sem conseguir quebrar por força própria. Mas existe uma verdade que o inimigo não quer que você saiba. Cristo quebrou toda a maldição na cruz. A palavra de Deus nos diz com clareza em Gálatas 3:13: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição em nosso lugar. Isso significa que nenhuma maldição tem autoridade legal sobre quem pertence a Deus. O preço já foi pago. A corrente já foi quebrada no espiritual. O que faremos hoje é declarar e aplicar essa vitória sobre a nossa história familiar. Eu já te peço, não saia deste vídeo. Na segunda parte desta oração, vamos entrar no selamento espiritual sobre toda a linhagem, para que o que for quebrado hoje não retorne, não encontre brecha, não encontre herdeiro nas próximas gerações. Permaneça até o final. Senhor meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus Cristo, nós nos colocamos agora diante da Tua santa presença. Reconhecemos que só o Senhor é Deus. Reconhecemos que só o Senhor tem toda a autoridade nos céus, na terra e abaixo da terra. Reconhecemos que o Senhor conhece a nossa história familiar de ponta a ponta. Cada geração, cada pecado, cada porta aberta, cada contrato espiritual feito no passado, que ainda produz efeito no presente. Pai, nós nos revestimos agora da armadura espiritual. Revestimos nossa mente com o capacete da salvação. Revestimos nosso coração com a couraça da justiça. Calçamos os pés com o evangelho da paz. Tomamos o escudo da fé para apagar todos os dardos inflamados do inimigo. E empunhamos a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A mesma palavra que declara que Cristo nos resgatou de toda a maldição. Meu irmão, minha irmã, receba isso pela fé. Você não está sozinho nesta batalha. E esta batalha
não é só por você. É por todos que vieram antes e por todos que virão depois. Existe um exército celestial ao seu redor agora, e o que for declarado nesta oração terá efeito sobre toda a sua linhagem. São Miguel Arcanjo, príncipe das milícias celestiais. Nós clamamos agora pela tua intercessão diante do trono de Deus. Tu que és o grande guerreiro do céu, que combates as forças das trevas com a autoridade do Altíssimo. Entra agora na história desta família. Vai às raízes. Vai ao que está escondido nas gerações. Vai ao que foi plantado no passado e que ainda produz fruto amargo no presente. Pai, nós colocamos diante de Ti agora toda a maldição geracional que opera sobre esta família. Toda a palavra de maldição que foi pronunciada sobre os antepassados e que ainda ecoa nas gerações seguintes. Todo o pacto feito com as trevas, conscientemente ou por ignorância, que abriu porta espiritual sobre esta linhagem. Toda a prática de ocultismo, de espiritismo, de feitiçaria que algum membro desta família praticou e que deixou uma herança espiritual negativa. Senhor, nós não viemos aqui para condenar os que vieram antes de nós. Muitos agiram na ignorância. Muitos foram enganados. Muitos sofreram mais do que causaram. Nós os perdoamos agora diante do teu trono, por tudo aquilo que foi feito e que nos afetou. E pedimos que o Senhor também lhes tenha misericórdia. Mas, Pai, o perdão não significa que os efeitos daquelas ações continuem operando. E é por isso que estamos aqui. Nós pedimos que o Senhor, pela autoridade do nome de Jesus, revogue agora todo o contrato espiritual que foi estabelecido sobre esta linhagem. Que toda legalidade que o inimigo usa para perpetuar padrões de destruição nesta família seja agora anulada. Que todo o direito legal das trevas sobre esta linhagem seja cancelado pelo sangue de Jesus Cristo. Pai, nós identificamos os padrões que se repetem. Nós os nomeamos agora diante de Ti, cada um que veio à mente no início desta oração. E nós declaramos: esses padrões param aqui, nesta geração, neste dia, por esta oração. O que foi herdado espiritualmente no passado não será passado para a frente. A corrente é quebrada agora. São Miguel Arcanjo, vai à frente agora desta oração. Entra na história desta família, vai às raízes espirituais de cada padrão que se repetiu. Onde houver contratos antigos com as trevas, apresenta-os ao trono de Deus para serem revogados pelo sangue de Jesus. Onde houver maldições pronunciadas sobre esta linhagem, corta-as com tua espada espiritual. Onde houver espíritos familiares que passam de geração em geração, expulsa-os pela autoridade do Deus Altíssimo. Pai, nós pedimos que o Senhor vá especificamente a cada área onde o padrão se manifestou. Se foi o alcoolismo, que a compulsão seja arrancada pela raiz e que a liberdade seja estabelecida nesta geração. Se foi a pobreza e a escassez, que o espírito de devorador seja expulso e que a bênção seja liberada. Se foi a separação e o abandono, que o espírito de divisão seja quebrado e que os laços que Deus une não sejam mais desfeitos. Se foi a doença, que toda a maldição de enfermidade sobre esta linhagem seja agora revogada e que a cura seja declarada. Se foi a violência, a amargura, o ódio, que toda a raiz de iniquidade seja arrancada e que a paz de Deus tome o lugar que estava ocupado pelas trevas. Meu irmão, minha irmã, se você sente agora um peso no peito, uma emoção que sobe, talvez até lágrimas, não resista. Às vezes, quando a oração toca em áreas que estavam presas há gerações, algo se move por dentro. Deixe que Deus toque naquilo que precisa ser tocado. São Miguel Arcanjo, empunha agora a tua espada espiritual e corta toda a corrente geracional que prende esta família. Corta todo o laço com o passado que não deve ser herdado. Corta toda a ligação invisível com padrões de destruição, de autossabotagem, de fracasso repetido, de sofrimento que se perpetua. Que tudo isso seja agora cortado pela raiz
Em nome de Jesus, permaneça comigo. Porque agora nós entramos na parte mais decisiva desta vigília, o momento em que o que foi quebrado é selado, e em que uma nova herança espiritual é estabelecida sobre esta família. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós levantamos agora um cerco espiritual ao redor desta linhagem. Não apenas ao redor desta pessoa que está orando, mas ao redor de toda a família, dos filhos, dos netos, das gerações que ainda virão. São Miguel Arcanjo, posiciona-te agora como sentinela espiritual sobre esta linhagem familiar. Que nenhum espírito familiar que foi expulso encontre caminho de volta. Que nenhuma maldição quebrada encontre abertura para se reconstituir. Que toda a porta que foi fechada nesta oração permaneça fechada. Pai, nós declaramos agora uma nova herança espiritual sobre esta família. Onde havia maldição, declaramos bênção. Onde havia padrão de destruição, declaramos padrão de construção. Onde havia herança de dor, declaramos herança de fé. Onde havia correntes geracionais, declaramos liberdade geracional. Que esta geração seja um marco na história desta família. Que quando os filhos e os netos olharem para trás, possam ver com clareza: algo mudou aqui. Uma oração foi feita, uma corrente foi quebrada, e a partir daqui, tudo foi diferente. Pai, nós também pedimos que o Senhor traga cura para as feridas que esses padrões geracionais causaram. Porque por trás de cada maldição familiar, existem pessoas feridas. Existem histórias de sofrimento. Existem marcas que ficaram. Que a graça do Senhor alcance agora essas feridas, não apenas as nossas, mas também as daqueles que vieram antes de nós e que sofreram sem entender o porquê. Que haja uma restauração geracional. Que o Senhor restitua o que foi roubado ao longo das gerações. Que a bênção que deveria ter fluído e foi interrompida pelo inimigo seja agora liberada com juros sobre esta geração e sobre todas as que vierem. São Miguel Arcanjo, levanta agora o teu estandarte espiritual sobre esta família. Que no mundo espiritual fique estabelecido com clareza: esta linhagem pertence a Deus. Esta história pertence a Deus. Este futuro pertence a Deus. O inimigo não tem mais legalidade sobre esta família. As correntes foram quebradas, as portas foram fechadas, e uma nova herança foi estabelecida pelo sangue de Jesus Cristo. Meu irmão, minha irmã, se você chegou até aqui, receba esta entrega especial. Eu entrego agora diante do trono de Deus toda a sua família, os que estão vivos e os que já partiram, os próximos e os distantes, os que conhecem a Deus e os que ainda não conhecem. Que o Senhor governe sobre esta linhagem. Que o Senhor restaure o que foi perdido. Que o Senhor cele o que foi libertado. Você fez algo hoje que vai muito além de você. Você orou por pessoas que nem sabem que precisavam dessa oração. Você quebrou correntes que estavam presas há gerações. Isso é intercessão. Isso é amor. Isso é exatamente o que Deus chama o seu povo a fazer. Receba a paz. Receba a certeza de que algo mudou hoje no espiritual. Receba a alegria de saber que a sua família entrou num novo tempo. Em nome de Jesus. Amém. Agora, juntos, vamos orar a oração que o próprio Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Amém. Se você ficou até o final, escreva nos comentários: a maldição foi quebrada na minha família, como um ato de fé, de declaração e de concordância espiritual. Que São Miguel Arcanjo vá à frente da sua família, que o Senhor estabeleça uma nova herança sobre a sua linhagem e que a paz de Deus guarde cada geração, hoje e sempre.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.